terrorista Cesare Battisti já chegou à Itália, onde foi condenado na década de 70 por 4 assassinatos e agora deve cumprir prisão perpétua. A prisão ocorreu no sábado na Bolívia. Vini, ele estava lá tranquilão, caminhando em Santa Cruz de la Sierra, é isso? Santa Cruz de la Sierra, sozinho, Edgar, quando foi abordado lá pelas autoridades bolivianas, portava com ele apenas um documento brasileiro, e você vai acompanhar agora pelas fotos que nós estamos colocando na nossa tela, Edgar, que ele está de óculos escuros, cavanhaque, camisa preta, calça jeans, mas se a gente focar bem no rosto dele, e volta na outra imagem, Bruno, essa imagem que até serviu de chacota para muitos com relação à Polícia Federal. Acho que é a última das imagens daquela seleção, né? De cerca de 20 imagens que a Polícia Federal divulgou, mostrando quais seriam os possíveis disfarces de Cesare Battisti. E esse era um dos possíveis disfarces. Então você vai acompanhar agora na outra foto, que é como ele foi encontrado lá na Bolívia, que é muito parecido com o retrato que a Polícia Federal divulgou. Portanto, agora Cesare Battisti já está na Itália. O avião pousou por volta das 8h45 da manhã. Nós acompanhamos aqui também pelas imagens o momento exato em que o Cesare Battisti sai do avião lá em Roma e foi encaminhado já para um presídio na periferia de Roma, onde ele foi conduzido, Edgar. Ô Vini, chegou a falar-se aí da possibilidade desse Cavanha aí ser postiço. O cara chegou na Itália ainda com o Cavanha, será que é? Será que é? É bem colado. Isso, cara? A cola... Eu não sei. Super bom, né? Tem que esperar a cola vencer para poder tirar o Cavanha. É tanto suspense que envolve, né, o caso Cesare Battisti, né, Edgar? E agora, finalmente, chegamos aí ao final dessa novela que durou 37 anos, uma novela que envolveu aí drama, suspense, terror, um pouco de humor também, né, de tantas reviravoltas que teve o caso Cesare Battisti, como você bem falou, que foi condenado à prisão perpétua na Itália pelos 4 assassinatos na década de 70, considerado terrorista pelas autoridades italianas, mas desde que saiu de lá viveu no México, viveu na França e mais recentemente no Brasil, onde ele estava desde 2004. Aí em 2007 ele acaba sendo preso pela justiça brasileira, mas aí o atual ministro da Justiça, o Tarso Genro, em 2009 concede a ele um status de refugiado. Depois o STF autoriza sim a extradição para a Itália, mas no seu último dia de mandato, o até então presidente também Luiz Inácio Lula da Silva concedeu esse status novamente de refugiado para o Cesare Battisti e não autorizou a extradição para a Itália. Esse caso só foi ter uma reviravolta depois, em 2017, primeiro, Edgar, em uma tentativa de fuga dele também para a Bolívia, né? E ele acabou sendo preso em um táxi, estava ali com cerca de $6.000, alguns euros também. Aí ele foi preso, conseguiu sair novamente com o uso de uma tornozeleira eletrônica, aí tirou a tornozeleira, aí depois teve o pedido novamente da justiça italiana pela extradição, e aí foi que o ministro do STF, o Luiz Fux, revogou uma liminar dele mesmo, né, para deixar nas mãos do até então presidente Michel Temer, e aí o Temer finalmente assinou essa extradição aí do Cesare Battisti para a Itália. Ele acabou fugindo e agora se descobriu que ele estava na Bolívia. E ontem, Edgar, ele foi preso no sábado à noite, e ontem tinha todo um impasse, toda uma indecisão se ele voltaria para o Brasil, que era um desejo do governo Bolsonaro, foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, inclusive, né, a extradição do Cesare Battisti, era um desejo dele, um desejo também do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Inclusive foi uma notícia aqui que a Vera Magalhães trouxe com exclusividade agora no Jornal da Manhã, que acabou até frustrando um pouco aí os planos do governo brasileiro, apesar que a principal intenção era realmente a extradição dele. Só que isso acaba impedindo todo aquele acordo que tinha de extradição da justiça brasileira com a Itália. Agora, como ele foi expulso, né, da Bolívia diretamente para a Itália, agora ele vai ficar sob as leis realmente de tudo que ele foi julgado e condenado lá pela justiça italiana, Edgar. Caio, a gente já trouxe esse assunto outras vezes, em outras circunstâncias, outras ocasiões aqui no Morning Show, sobre o Cesare Battisti, né? A questão da política, da ideologia envolvida,
tudo isso que o Vini trouxe pra gente e reservou ainda esse final de desfecho dessa novela um capítulo especial aí, com a questão de se ele vem pro Brasil de volta, se ele não vem. Aqui o entendimento, como no Brasil não tem a prisão perpétua, o entendimento de alguns juristas é de que isso poderia acabar protelando ainda, dificultando, né, o envio, né, e a extradição dele daqui do Brasil. Por isso, acho que chegaram num acordo e foi direto da Bolívia. Como é que você viu esse desfecho final, a captura dele lá com o cavanhaque, que a Polícia Federal já tinha previsto ali, quando anunciou ali e publicou algumas fotos de possíveis disfarces do Cesare Battisti? Eu acho que o importante numa situação dessa é a gente procurar analisar a situação sob a ótica das vítimas, né? Ontem a Rede Globo trouxe o depoimento aí emocionado de uma das vítimas que teve aí a sorte, entre aspas, de sobreviver, né, a esse assassino sanguinário terrorista. É muito importante falar isso, né? Ele foi condenado por 4 homicídios, né, de 4 trabalhadores, certo? E ele deixou esse pré-adolescente, né, nos anos 80 ou 70, aliás, paraplégico por toda a vida, né? Então, o filho do joalheiro. Sim. Porque a intenção inicial dos proletários armados pelo comunismo era justamente mirar em autoridades. Só que, quando eles cometiam outros crimes para se capitalizar, então assaltos a joalherias e tal, e deixavam testemunhas, depois eles tinham que voltar nesses lugares e sair assassinando as pessoas, inclusive as pessoas que denunciavam o grupo, né? Então, assim, é uma coisa absolutamente subversiva. É importante falar sobre o Cesare Battisti, que ele já era bandido antes de ser cooptado pela célula comunista. A carreira dele no crime começa aí com 18 anos, ele já foi preso por assalto, né? Depois sequestro, só depois que ele vai se envolver aí com esse grupo radicalizado. Agora, acima de tudo, o importante, assim, a gente fica muito feliz de levar, ainda que de forma tardia, justiça para as vítimas lá na Itália, mas um lado positivo de toda essa história do Cesare foi vamos dizer assim, dar uma incendiada no debate sobre terrorismo. Olha quanta coisa que a gente está discutindo aqui. Hoje mesmo, o senador Lazier Martins deu uma entrevista para o Jornal da Manhã falando sobre a lei antiterrorismo, que foi parcialmente vetada pela Dilma Rousseff e que, por isso, hoje em dia, é uma lei inócua, né? Essa lei será revisitada, certo? Para quê? Para incluir o tipo de atitude, o tipo de atividade que está sendo praticado lá no Nordeste, lá no Ceará, né, como terrorismo. A gente falou aqui também, olha quantas coisas conectadas, né, sobre o Marighella, sobre o filme do Wagner Moura na semana passada, né? Então, inclusive discutindo o uso de dinheiro público da Lei Rouanet para exaltar terrorista. O Marighella, autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, é o que tem uma similaridade maior com o Cesare Battisti. E olha só, por exemplo, algumas citações do livro dele, ó. Ele é contra eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenhadas para confundir as massas e fazê-las parar a rebelião revolucionária. O que o manual também fala? O guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno da sabotagem, do terrorismo, das expropriações, dos assaltos, dos sequestros, das execuções. Então, assim, mais de 3 milhões de reais de dinheiro público vão ser usados para financiar uma obra do Wagner Moura de exaltação a esse terrorista. E surpreende, né? O Augusto Nunes, o nosso grande jornalista aqui da Jovem Pan, ele ensina o seguinte, que é na política externa que a esquerda revela sua verdadeira face. Você pega aí o tweet do presidente do PSOL, né, comentando sobre o Cesare Battisti, olha o absurdo que ele fala. Conheci Cesare Battisti e li muito sobre o processo que levou à sua condenação. Acredito que 99% das pessoas que o condenam o fazem porque desconhecem os detalhes do processo ou porque odeiam ativistas de esquerda. Creio na inocência de Cesare. Espero que a Bolívia não o extradite, o que ela já fez. Na verdade, ela o expulsou. Aqui é importante falar que não se trata de ódio a ativista, né? Se você quiser destruir um ativista de esquerda, basta você debater com ele. A questão não é essa. O que a sociedade odeia são criminosos, né? E falar em desconhecimento dos detalhes do processo, né, Edgar? Você ignora o sentimento de milhões e milhões de italianos. Isso, inclusive, é uma pauta que une esquerda e direita. Todos os partidos na Itália eram a favor da extradição do Cesare. Então, assim, é um absurdo. O Paulo Pimenta, do PT, aquele que fica confabulando teorias conspiratórias de que o Sérgio Moro é um infiltrado do FBI e que o MBL é financiado pela CIA, ele falou o seguinte, a Folha de São Paulo, não é discussão ideológica, mas constitucional.
Imagina, você tem aí o CONARE, né, o Comitê Nacional para Refugiados, dando parecer contra isso lá em 2009, né, que o Tarso Genro solenemente ignorou, e depois o STF, que é o guardião da Constituição, ou pelo menos deveria ser, em plenário, decidiu pela extradição. Só que no final terceirizou a responsabilidade para o Lula. Então o que você tem são os agentes políticos ignorando a justiça por ideologia para favorecer o terrorismo. Exatamente. Inclusive, um dos lugares onde ele foi procurado antes de ser encontrado na Bolívia pela Polícia Federal foi na casa do advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que é filiado ao PT e que foi advogado do Batiste também, né? Foram mais de 30 incursões da Polícia Federal, então imagina quanto dinheiro do pagador de impostos foi gasto para desfazer esse grande erro do Lula cometido no último dia do seu governo. Edgar, deixa eu colocar aqui também a palavra do presidente Jair Bolsonaro, que comemorou essa decisão aí pelo Twitter, deu os parabéns aos responsáveis pela captura do terrorista Cesare Battisti, dizendo que finalmente a justiça será feita ao assassino italiano e companheiro de ideias de um dos governos mais corruptos que já existiram no mundo, e entre parênteses colocou ali a sigla do PT. E o ministro do Interior da Itália também, Edgar, que é o Matteo Salvini, agradeceu também à polícia e ao governo e afirmou que a chegada do Battisti já está sendo muito comemorada lá na Itália, e ele também citou o nome do presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo. Leggendo qualche giornale sembra che si tratti quasi di un filosofo, di un libero pensatore. Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 E você milioni. vê que ele fala ali, né, Edgar, em escritor, porque aqui no Brasil o Cesare Battisti chegou a escrever alguns livros, né? E ele também já confessou que disse às autoridades bolivianas também, no momento que foi preso, que elas podem procurar o ex-presidente Lula, que ele vai comprovar que ele não é um monstro.